ao 13º Simpósio Internacional de Mastologia da Rede Mater Dei de Saúde. Temos o prazer de recebê-los em nosso centro de convenções, doutora Norma Salvador. Eu convido ao palco o doutor José Salvador Silva, fundador do Hospital Mater Dei e presidente do Conselho de Administração da Rede Mater Dei de Saúde. Convido também o doutor Henrique Moraes Salvador Silva, presidente da Rede Mater Dei e coordenador do Serviço de Mastologia da Rede. Convido o doutor Rufo de Freitas Júnior, presidente da Sociedade Brasileira de Mastologia. E convido também o doutor Clécio Lucena, presidente da Sociedade Brasileira de Mastologia Regional Minas Gerais e chefe do Serviço de Mastologia da Santa Casa de Belo Horizonte. Para secretariar a sessão, eu convido a doutora Liliana Moscardini, mastologista da Rede Mater Dei. E nesse momento eu convido para a sua saudação o doutor Clécio Lucena. Senhoras e senhores, meu boa noite. Eu poderia estar aqui tecendo algumas palavras, única e exclusivamente como presidente da Sociedade Brasileira de Mastologia Regional Minas Gerais. Mas eu não poderia deixar de manifestar o meu orgulho pessoal por já alguns anos, o meu avô, que foi médico, numa pequena cidade do interior de Minas Gerais, já fazer referências importantes e significativas à instituição Mater Dei. Eu entrei no curso de medicina ouvindo e tendo as mais louváveis referências à instituição que aqui se encontra. Por um motivo qualquer, acabou que o destino me levou para a formação na Santa Casa de Belo Horizonte, onde eu fiz toda a minha formação, tanto na área de ginecologia quanto na própria mastologia. Mas ao longo de todo esse tempo a gente sempre manifestou um orgulho muito grande de ter a instituição Mater Dei, com todos os profissionais e toda a qualificação daqueles que aqui trabalham, como um referencial para todos nós que vivenciamos a medicina e a saúde aqui em Belo Horizonte. Então não tenho dúvida que eu tenho a maior certeza que este meu avô, que já fazia grandes referências a essa instituição, está hoje muito orgulhoso por me ver aqui, partilhando dessa mesa com esses nobres colegas. E como mastologista, como presidente dessa regional, também sinto muito orgulho. Hoje eu tive a oportunidade de tentar entender ou identificar quando tinha sido o último simpósio internacional de mastologia dessa instituição. E para minha felicidade na nossa gestão, mais uma vez nós retomamos, e o que a gente espera é que esse evento volte a ser um evento perene e regular no calendário da mastologia ao lado do professor Rufo. E eu pude testemunhar para vocês, posso testemunhar para vocês, o trabalho que tem sido desenvolvido de participar em reuniões do Conselho Federal de Medicina, agora mais recentemente com reuniões junto à MB, tentando sedimentar cada vez mais e aumentar o espectro de... E agora, nesse momento, com a formalização da inscrição das chapas, eu não tenho dúvida de dizer para os senhores e que, se Deus quiser, virá a complementar ou continuar com a eleição do professor Frasson, que é o que a gente espera. E, doutor Henrique, doutor Zé Salvador, não tenho dúvida que dá gratificação para todos nós de estarmos aqui nesse evento e dizer da satisfação e que de Mater Dei e por esse evento que a gente está aqui a partir deste momento participando. Muito obrigado. E agora eu convido para a sua saudação o doutor Rufo de Freitas Júnior. Boa noite a todos e a todas. Boa noite, pessoal. Boa noite. Muito bem, bem-vindos. José, uma honra muito grande, e cumprimentando o senhor, eu cumprimento toda a mesa. O motivo principal de estarmos hoje e amanhã reunidos, com mais de 700 pessoas inscritas nesse evento, é um só: beneficiar
as pessoas e as mulheres, principalmente, que têm ou tiveram ou que terão o infortúnio de ter câncer de mama. Dentro desse aspecto, nós perdemos, nessa semana, a presidente da Associação de Portadores de Câncer de Mama do Hospital das Clínicas da Universidade Federal de Goiás. Portadora e lutadora, batalhadora de câncer de mama. Eu pediria e peço licença, doutor Zé, para nós fazermos uma homenagem a ela e representando todas aquelas pessoas, mulheres, que nós perdemos na nossa luta. Eu pediria que vocês, levantados, fizessem 1 minuto de silêncio em homenagem a essa lutadora Cida. De mama diminuiu, e vocês verão isso amanhã de forma brilhante e intensa. E muito disso se deve, obviamente, pela luta individual de cada paciente, mas muito pela luta de cada um de nós que lidamos com o câncer de mama e com o câncer de uma maneira geral. Dessa forma, não há, respeitando a defesa do nosso princípio hipocratiano, não há como não atualizar a cada dia, a cada mês, a cada ano, melhorando a nossa perspectiva de conhecimento em prol daqueles que nos procuram. E dentro desse aspecto, o Mater Dei desenvolve, através dessa ação, Henrique Salvador, um aspecto único e brilhante. Tem também a honra e o privilégio de ter uma plateia voltada, discutindo os mais importantes aspectos. A honra e a plateia de ter sentado aqui na frente um dos mais importantes presidentes que a SBM já teve, Dr. Henrique Salvador. De ter a honra e a satisfação de ter grandes colegas mastologistas Brasil afora aqui representando. E também de colegas de fora, nossos convidados internacionais, que juntamente farão essas próximas horas o grande diferencial. Estejam com seus corações, mentes abertas para um grande aprendizado, para uma troca de informação, e façam desse evento uma oportunidade ímpar e única. Amanhã nós teremos uma ótima possibilidade. A todos os pacientes do Mater Dei que nos veem, tenham certeza que a cada dia se melhora aqui em Minas, no Brasil e fora daqui. Um grande abraço a todos, sintam-se abraçados e muito a fazer, muito a lutar. Ótima noite. Para as suas palavras, o Dr. Henrique Salvador. Terceiro simpósio internacional, eu acho que o Rufo muito bem disse, né? A gente precisava de fazer o 13º, aliás foi o Clécio quem disse, né, Clécio? E certamente pela quantidade de pessoas que se interessaram pelo evento dessa vez, fica aqui uma promessa do Serviço de Mastologia do Mater Dei que nós vamos continuar tentando editar esses certames em mais vezes, né? Na verdade, eu, na abertura do evento, eu fiz questão de fazer uma série de agradecimentos, né, com essas fotos de pessoas que foram muito importantes, que contribuíram ao longo desses 30 anos para que a gente pudesse chegar até aqui. Mas eu acho que seria interessante também a gente falar um pouco mais sobre o que na nossa visão foi e tem sido o papel do Serviço de Mastologia do Hospital Mater Dei na nossa comunidade e no nosso país nessas 3 décadas. Antes disso, porém, eu queria agradecer especialmente a Renata Saliba, a Maria Luísa
Braga e a Ana Dias Salvador, que nos ajudaram mais na organização desse evento. O serviço nosso ele foi focado sempre, basicamente, em 4 pilares grandes, né, que são esses 4 que estão aí. Assistência aos pacientes, atuação científica, representação e fortalecimento da nossa especialidade e também na formação de especialistas, né. Uma coisa que é importante a gente resgatar um pouco a história é ver de onde que isso veio, né, o porquê que isso aconteceu, né. E aí, eu acho que quem já foi estagiário no escola TV, quem já foi residente, sabe da importância que o Dr. Salvador sempre teve na formação de todos nós, estimulando os jovens, estimulando os residentes, não só na ginecologia obstetrícia, na cirurgia, mas também em outras especialidades, a se qualificarem e se prepararem para os desafios que a profissão médica muitas vezes apresenta. E isso aconteceu comigo e com o Jairo Coelho, né? Nós éramos estudantes de medicina, colegas de turma, e nos idos de 1980, nós formamos em 82 na UFMG, o Jair é muito mais velho do que eu, um dia, para ser mais exato, nós nascemos no mesmo ano, né? Ele no dia 5 de outubro, eu no dia 6, né? Como empreendedor, é o fundador dos 2 hospitais, o grande realizador da rede materna de saúde. E ele nos estimulou muito a sair de Belo Horizonte e ver o que acontecia no mundo em relação às doenças da mama, né? Então, nós fizemos diversos estágios, vou nominar alguns deles aqui, que eu acho que foram importantes, porque à época não existia uma residência de mastologia no Brasil, né? Então, nós fomos à capta de locais onde a gente pudesse fazer benchmarks, onde a gente pudesse ver aonde a medicina nessa área era praticada num edifício muito mais modesto do que os que a gente tem hoje. Na verdade, nem funcionava no edifício, estava começando a funcionar gradativamente, inaugurando sala por sala, andar por andar, até chegar na rede materna de saúde, que é a realidade que a gente vive hoje. Então, fomos ao Instituto Dexeus, né, a Marcele, no Dexeus com Alfonso Fernandes Cid Fenoleira, em Marcele com Hospitalier Malrique, no Brasil com o professor José Aristodemo Pinotti. Fomos ao Hospital das Clínicas da USP, ainda enquanto estudantes, para poder aprender com o professor Aurélio Zeck de Souza um pouco sobre mastologia. Fomos ao Instituto Gustave Roussy, em Villejuif, na periferia de Paris, para poder aprender com a professora Françoise Fontane e com a professora Danielle Sarrazin muito sobre as doenças da mama. Fomos à unidade de screening da Inglaterra, que funcionava no sul de Londres, né, Guildford Breast Screening Project, do Jarvis Screening Center, comandado na época pelo professor John Price. E lá nós aprendemos a ler mamografia. Inclusive, o primeiro mamógrafo que nós tivemos foi um mamógrafo finlandês, que nós trouxemos exatamente da experiência que nós vivemos nessa unidade. Fomos no norte da Inglaterra, em Nottingham, e visitamos o serviço do professor Roger Blamey. Fomos à Universidade de Pittsburgh, na Inglaterra, e fizemos o nosso estágio também no NSABP com o professor Bernard Fischer. Nós pudemos ter contato com os estudos que o NSABP conduzia à época. Fomos ao Instituto Nacional pelo Estudo e La Cura del Tumor, e na época funcionava na Via Veneziana número 1, depois ele se mudou, né, e se transformou no Instituto Europeu de Oncologia, com o professor Veronese e toda a sua equipe que trabalhava junto. Mas eu acho que a verdadeira escola que nós tivemos, que foi onde nós ficamos mais tempo, que foi no Guy's Hospital da Inglaterra, ficamos lá mais de um ano, nesses quase 2 anos de estágios que nós fizemos fora, foi com o professor John Hayward e toda a sua equipe no Imperial Cancer Research Fund, na Breast Unit, que funcionava inicialmente no New Cross Hospital, nas Hadley Atkins Unit, com uma unidade especificamente voltada para o tratamento das doenças da mama, e depois, com o fechamento do New Cross Hospital, essa unidade se transferiu para o Guy's Hospital em London Bridge. E muitos de nós aqui do serviço tivemos a oportunidade de fazer a nossa formação no Guy's Hospital. É curioso porque depois que nós estivemos lá, né, a Luciene Viana, o José Tadeu Avelar e o João Henrique estiveram no Guy's,
Estiveram também no Instituto Europeu de Oncologia, a Letícia Guerra, a Eliégina Oliveira, que também faz parte da nossa equipe. Então o objetivo era realmente captar o que esse serviço fazia e procurar trazer para o nosso meio, montando a nossa unidade. E começamos, né, focando muito na questão assistencial, né? E como o doutor Salvador mesmo nos dizia na época, mesmo com a modéstia que o serviço tinha naquela ocasião, um serviço de mastologia tem que ter um equipamento de mamografia. Nós sempre fazemos diagnóstico de câncer de mama, né? E aí o serviço passou por várias etapas, sempre com o Jairo Coelho à frente da mamografia, né? Então nós passamos pela mamografia convencional, onde nós compramos esse primeiro mamógrafo finlandês, depois um DMR, por aí foi, da GE. Tivemos uma fase em que compramos o equipamento de xeromamografia, veio até um especialista chamado David Paulus, que nos ensinou muito a respeito da xero, mas logo percebemos que não era a melhor alternativa. Uma mamografia de alta resolução, com marcação estereotáxica, um mamógrafo digital, CR, um DR, e agora, mais recentemente, a mamografia com tomossíntese e também a estereotaxia com a tomossíntese e a mamotomia também realizada, ou seja, procedimentos invasivos também realizados e guiados pela mamografia. Veja a evolução da qualidade da imagem da mamografia nesses 30 anos. Nós saímos de uma qualidade bastante incipiente, mas era aquilo que a gente podia ter na época, e hoje nós chegamos realmente com equipamentos que nos permitem uma imagem extremamente que contribui para o diagnóstico precoce do câncer de mama, né? A equipe de mamografia era formada pelo Jairo, pela Luciene, pela Maria Letícia, pela Ana Paula e também mais recentemente pela Patrícia Martins. Da mesma maneira, a ultrassonografia também evoluiu muito nesses 30 anos, né? E nós também no MaterD, inicialmente por estímulo de um profissional, que é o Ronaldo Magalhães Lins, que hoje não está mais no MaterD, mas que é um grande amigo, né, e frequenta as nossas reuniões. Eu ainda não o vi aqui hoje, mas certamente ele deve aparecer nesse evento. O Ronaldo, como muito inovador e muito criativo, fez inclusive estudos de dopplerfluxometria na época de alterações mamárias, que inclusive motivaram a minha tese de livre docência, né? O meu trabalho foi exatamente com base nesses estudos que o Ronaldo elaborou e que nós, então, junto com outros colegas também, procuramos incluir na prática clínica. Quando nós completamos 10 anos de serviço, nós publicamos num único volume os trabalhos que a gente tinha publicado até então, mas hoje já são mais de 200 artigos científicos publicados pelo grupo da mastologia do MaterD. Alguns deles, inclusive, importantes, porque foram, inclusive, premiados. Esse, por exemplo, né, Luciene, estou vendo a Luciene com a Ana Paula ali, chegou agora há pouco, né, foi premiado no 8º Congresso Brasileiro de Mastologia em Guarapari, ou esse, né, Letícia, que permitiu que nós ganhássemos um prêmio Clóvis Salgado, da Sociedade de Ginecologia de Minas Gerais, quando nós, então, introduzimos um outro tipo de marcação estereotáxica para lesões não palpáveis da mama no nosso meio. Um terceiro ponto que eu queria trazer, né, é a questão da representação e fortalecimento da especialidade. O secretário, uma comissão muito ativa, esses boletins foram iniciativa dele. Nós procuramos popularizar a mastologia junto aos ginecologistas também, porque nós estamos até hoje convictos de que se o ginecologista no nosso país não estiver envolvido em políticas de prevenção de câncer de mama, certamente nós vamos avançar muito pouco nessa área. E procuramos também defender a especialidade e lutar por ela, pelo seu crescimento, na Sociedade Brasileira de Mastologia. A Sociedade Brasileira de Mastologia, nessa semana, completou 57 anos. Ela foi fundada em 6 de julho de 1959 pelo professor Alberto Lima de Moraes Coutinho, no INCA, no Rio de Janeiro, inicialmente se chamando Sociedade Brasileira de Patologia Mamária. O Congresso Brasileiro de Mastologia, o 9º Congresso, né, pela primeira vez nós rompemos a barreira dos 1.000 participantes no Congresso de Mastologia, foram 1.200 participantes, trouxemos 15 convidados internacionais. Estou vendo o Valdir Costa aqui, ele foi o tesoureiro do nosso congresso, né, Valdir? Na época, né, com um trabalho brilhante, e vários outros colegas que tiveram a oportunidade de participar.
Mas o serviço sempre com essa característica de querer participar das atividades, de querer fortalecer a especialidade no nosso meio e além das fronteiras de Belo Horizonte, também teve outros presidentes de regional que são membros do grupo, né? O Jairo Coelho foi o presidente. Na gestão dele, ele talvez com a própria experiência, ele gosta disso, né? De produzir material, escrever. Ele lançou os boletins da Sociedade Brasileira de Mastologia Regional do Grupo de Minas. A gente vivia uma situação em que alguns conceitos da mastologia ainda estavam um pouco sedimentados. Por exemplo, a gente chamava alterações funcionais benignas da mama de displasias mamárias, fazendo um paralelo com o que acontecia, por exemplo, no colo do útero, uma denominação que nasceu nesse evento. Ele entrou com displasia e saiu com a FBM. Fizemos mais inúmeras outras reuniões de consenso, mas essas foram as primeiras que a sociedade sempre fez, né? E a gente achou importante registrar também. Assumimos a diretoria da Sociedade Brasileira de Mastologia em 98 e, com o apoio desses colegas, de fazer um paralelo entre aquilo que a gente tinha prometido na nossa campanha, num boletim que nós soltamos, que chamava Ação, Dinamismo, Mastologia Dinâmica, e item a item nós fomos justificando e prestando contas para os nossos associados daquilo que a gente tinha feito. Então, na área científica, né, a Escola Brasileira de Mastologia, que tinha sido lançada e tinha sido inaugurada na nossa gestão, na presidência da Comissão Científica da Sociedade, ela foi muito implementada. Isso, nós fortalecemos a posição da mastologia nesse grupo multifuncional. Fomos à AMB, conseguimos uma majoração dos honorários médicos, já tem introdução de novos itens na tabela de honorários médicos, né? Aqueles que contribuíram nesses 30 anos para que o serviço de mastologia do Mater Dei chegasse até aqui, principalmente aqueles que são a nossa razão de existir, as nossas pacientes e as suas famílias. Muito obrigado, gente. Boa noite. De imediato, convidar a doutora Elizabeth Morris para nos acompanhar no palco. Ela é especialista em mamografia digital, incluindo tomossíntese, ultrassom e ressonância magnética da mama. É a chefe do serviço de imagem da mama do Memorial Sloan Kettering Hospital de Nova York, Cancer Center, e responsável pelo programa de imagem clínica, ensino e pesquisa da mama. Welcome to Belo Horizonte. Thank you very much for accepting our invitation. Obvious dedication of everyone here towards women with preventing breast cancer and treating breast cancer. So it is truly an honor to be here at this very auspicious event. So my talk today is on imaging vigilance for women for breast cancer, and I would like to make a case to you for using contrast-based imaging techniques. I'd like to recognize our team at Memorial Sloan Kettering. This is our breast cancer center. Dr. Sakini and I work there together, and I've seen many of you there. We are very welcoming of foreign visitors, and look forward to seeing any of you there who would like to come and visit us. So historically, the perspective for breast cancer imaging has been before mammography, women presented as palpable masses, and they were generally around 2 to 3 centimeters in size. With the advent of mammographic screening, we were able to pick up smaller masses and started picking up DCIS. And so we were able to experience a 30% decrease in mortality due to mammographic screening. But we are still not doing enough. Women are still dying of breast cancer. We are still picking up a mean of a breast cancer of 1.5 centimeters. We are not in this day and age really picking up the true cancers that have not yet metastasized. So it's not the breast cancer that kills the patient, it's the metastasis that does. And so if we can have techniques that are able to pick up cancers before they have had a chance to metastasize,
then we'll have a chance of saving a life. Here in Brazil, I don't know if you're experiencing the same degree of controversy that we are experiencing in the United States, but breast cancer screening has become quite controversial in our country. And for us, we are sort of caught between two groups of people. One, we overdiagnose cancer, and that we're picking up cancers that would not actually cause the patient to die. This was the latest cover of Time magazine that I saw, which disturbed me greatly, because it's basically sending a very confusing message to our patients about cancer screening. And as the president of the Society of Breast Imaging, we fight media battles to try to bring information to our patients to tell them that mammographic screening works and that all women need to be screened for breast cancer. Higher than average risk of breast cancer. Sometimes it gets confused with not doing any screening at all. And that's a dangerous message, I think, that we could send to our patients. So what we need to do as a community is figure out, what is this personalized screening and what are we trying to achieve? Are we trying to identify women who have a high risk of a mutation, such as a BRCA patient, or another group of patients who have a high risk of developing breast cancer? And then we might be able to offer them things like chemoprevention, high-risk screening with MRI, and more personalized screening tailored to their needs. So personalized screening really means advanced screening. Whether we choose to screen above and beyond mammography is going to be what we consider personalized screening. And assessing the woman for personalized screening, and also pathologic factors as well. Now, so which of these models, these risk models, were a comprehensive risk model that you can use? It incorporates all of the information from hereditary, hormonal, and pathologic factors. The only thing that it does not figure in currently is breast density. And I'll be talking more about breast density tomorrow, but breast density is a risk for developing breast cancer. And currently there is no risk model that includes on which model you decide to use. For example, if you look at the first line here, if you use the BRCA Pro model, which really is to try to figure out if she has a BRCA mutation, she only has a 19% risk. So she would not be considered high risk. But by using a more comprehensive risk model like the Tyrer-Cuzick, she's actually at 28% risk for a lifetime risk of developing breast cancer. And this is going to be, I think, a very, very important step forward. Breast density, we know, we'll talk about this tomorrow, is complicated because we know that women get less dense as they age. We also know that if they are thin, they tend to have a higher breast density, as opposed to if they're obese, they have a lower breast density. So it has to be modified by age and BMI. And luckily, in the new generation that's coming out, what is going to be incorporated is that you can have what's called a density residual factor. So you can take a woman's predicted breast density, subtract her actual density, or actually vice versa, and come up with, does she have more breast density than she should have for her age and her BMI, and therefore is she at increased risk of developing breast cancer? So this is going to be, I think, a very helpful addition for figuring out who is at increased risk. But we rely on seeing distortion that the cancer is producing, and we rely on seeing calcifications that it produces. We're not looking directly at the cancer on mammography, we're looking at its byproducts. So we have to rely, and we know not every cancer develops calcifications, so we might not pick up the cancers that don't have the calcifications. So we really need a better test. That radiation, so we're not inducing cancer like with mammography, and it may actually correlate with the bad cancers that we need to pick up, the ones that are biologically active and highly aggressive and could metastasize.
So there are a couple of recommendations. The first recommendation that came out was from the UK for screening MRI, and you can see it's a very narrow group of women which they recommend screening MR for. We followed in the US a year later, and we have a somewhat broader recommendation that any woman greater than 20% lifetime risk should be screened with MRI. 20% of greater should have an MRI, and anyone who has had mantle radiation to the breast also should have an MRI. So here is a woman who's 49, she's a BRCA1 positive patient, and you can see she has extremely dense breasts. And her mammogram is completely negative. There are no anatomic abnormalities here. There's no calcification, there's no distortion on her mammogram. But on her MR, she has a 9 millimeter obvious cancer in the posterior breast. So relying on vascularity, we can pick up cancers at a smaller stage. Another case of a BRCA2 carrier, very dense breasts, nothing on mammography. She also had a screening ultrasound, which was negative, and on the MR you can see the obvious invasive ductal cancer in her posterior breast as well. But this is where I'd like to go. This is really our current state of the art of MRI screening. And this is a woman who's a BRCA carrier, and she's been coming to us for many, many years. And she's had no abnormal enhancement in her breast. But 1 year she pops up neoplasia, or someone who with a history of Hodgkin's disease and have received mantle radiation, we should be doing screening MRI. And here's an example of a Hodgkin's patient with very dense breasts, nothing on her mammogram. Here's her MRI, obvious cancer that was obscured by the surrounding tissue seen on second look ultrasound. So all of the studies that have looked at MR screening have shown that MR is vastly superior to mammography and ultrasound when screening high-risk patients. So it definitely is a test of choice for high-risk screening. The EVA trial that was done by Christiane Kuhl in Germany showed that if you do an MRI, how are we doing? Well, it turns out we're not doing very well. This is a study out of the database, the BSC Breast Cancer Surveillance Consortium, and they found that of the women who have and qualify for MRI and have a greater than 20% lifetime risk, only 1.5% of them were actually getting screened with MRI. So there is a real need for more appropriate risk-based screening. And women who are average risk are obviously the ones who are undergoing MRI and probably don't need it. But those who are high risk are not actually getting the tests that they need and that could possibly save their life. So why have we ignored this? At least here's a map of the United States, which shows that the top is mammography access. We have pretty good mammography and ultrasound access in the United States, but at the bottom, that's MR access. So these are patients who are more than 30 minutes away from an MR scanner. So there is a problem of access. There's also because we are PIs of a Akron ECOG trial, actually looking at this. It's a multi-center international trial. Chris Comstock, who's with our group, he's PI, and we are hoping in a year and a half to have enough data to show that this type of examination can work and can pick up a significant number of cancers. So I'm showing you that we can pick up cancers with MR, but does that really translate into saving lives? And that's always been the question. And so we have the data from mammography trials to show how do we get a 30% decrease in mortality from imaging with mammography. Well, half of our cancers that we pick up need to be under a centimeter. About 30% should be DCIS, and positive nodes should be in less than 20%. And so let's look at the MR literature, and it shows that of MR screening trials, that the cancers detected are around 46% of them are less than 1 centimeter. So we are reaching that benchmark. So by surrogate endpoints,
MR should be achieving a mortality benefit. This is a recent study by another one of my colleagues, Janice Sung, who shows that MR not only picks up more cancers than mammography or ultrasound, but that the type of cancers that are picked up are probably the more biologically aggressive type that we care about. You will see here the green on this graph is mammography. It tends to pick up the low-grade DCIS lesions, and it doesn't tend to pick up the high-grade invasive ductal cancers. In contrast, the MRI picks up the high-grade invasive ductal cancers and is preferentially over the low-grade DCIS. So this may be good evidence that these are cancers that deserve to be picked up. I think that we can stop saying we know MR picks up small cancers. We're not really sure, does it save lives? I think we can now start saying MR screening does save lives, and we need to do more of it. So it works, but not enough women are being screened, and abbreviated MR may make this more accessible. Here's another case, very dense breast, very BRCA1 patient. Here she comes for annual screening MR. You can see here, this is the next year continued. She looks fine. And then she comes back, and here, even though she has a lot of background enhancement, there's an obvious cancer in this breast. Here's her contralateral breast. But this cancer leaps out and you can see it very easily, even though she has complicated breasts. And here it is on the source image. So it was a small 1 centimeter cancer, negative nodes. So is this cost effective? Well, the governments have decided that for an annual 3% cancer rate in women, it is cost effective. In the United States, we like to see the cost per year of life saved around $75,000, but this is with the expensive form of MR. So if we were able to decrease that cost down quite significantly, then we could offer it to perhaps not greater than 20% lifetime risk of developing another breast cancer. And here you can see on the left, this is a treated breast. You can see the lumpectomy is in the upper left breast there. The mammogram is completely negative. Here's her MR. You can see here a very small focus. And this is what early breast cancer looks like. It's a dot. It looks like it's a little bit irregular, but it is small. The problem is that we have just as sensitive techniques available to us, except for they don't have the radiation involved with molecular imaging. Unfortunately, there's just too much whole body radiation. If you look here, 2D mammography radiation on the top line, and then if you do a positron emission mammography on the bottom, that is a huge increase in radiation. And it's not just to the breast, it's to the whole body. So you're getting colon, ovaries, everything. So there's staging, but for screening, there's too much harm to the patient. This is the most recent paper that came out about molecular imaging. It has a reduced dose of only 2.4 as opposed to 8 or 8 millisieverts. And you can see cancers that are not seen on mammography, but still. Realmente um desafio para nós que lidamos com as doenças da mama. Ela concordou em responder algumas perguntas, alguns questionamentos, e que alguém quiser fazer alguma pergunta, tem alguns microfones aí na lateral, sinta-se à vontade para poder perguntar alguma coisa ou fazer algum comentário. Se alguém quiser fazer uma pergunta, ela se dispôs a responder. A possibilidade de tomossíntese aumentaria algum benefício em termos de screening ou não? E dentro desse aspecto, se porventura aumentar, aonde é que seria melhorado dentro dessas possibilidades de baixo risco, risco intermediário ou alto?
Tomosynthesis goes, tomosynthesis is a definite improvement over full-field digital mammography, but it's just a little bit better mammogram. It's been demonstrated that it will pick up 1 cancer per 1,000 women screened more than full-field digital mammography, and it does decrease the recall rates. So all of those are good, and actually tomosynthesis it helps us improve our annual screening, and the criticisms of annual screening, which are recalls. Too many people are brought back, and you're missing cancers. Tomosynthesis addresses that, so I think it's good. It's just a little bit better. It's not the game changer that we need, and it's not going to. It still misses a lot of cancers. In fact, I'll talk about it tomorrow. But the ASTOUND trial out of Italy recently looked at DBT and ultrasound, screening ultrasound, and they found ultrasound found 7 cancers per 1,000 women that were not picked up on DBT. So I still think Tomo is going to replace full-field digital mammography, albeit probably slowly, but it's not going to pick up the cancers that we need to be picked up. And they're still the kind of cancers that are the anatomic type of cancers that are the spiculated masses and calcifications. DBT, Tomo, misses cancers, and it can miss a lot of cancers that are obscured still by the surrounding parenchyma. As principais críticas ao rastreamento mamográfico é o overdiagnose, o excesso diagnóstico de tumores que efetivamente não iriam evoluir ou desenvolver para uma doença clínica que pudesse ameaçar o paciente. E nós estamos vendo a busca de tecnologias que aumentam a sensibilidade do rastreamento, aumentando eventualmente a possibilidade de diagnosticar esses tumores. Então, até que ponto essas tecnologias realmente podem ser introduzidas no nosso meio apenas pelo critério de aumento de sensibilidade, sem que antes elas sejam efetivamente comprovadas como que elas estejam evitando o processo metastático, que é o que ameaça o paciente? No, that's an excellent point. And I agree with you. In fact, the trial that is being proposed in the United States, the TMIS trial, which is looking at tomosynthesis versus full-field digital, they're not looking at just cancer. So those kind of trial designs definitely need to happen, and I think they are happening. But you're absolutely right. We have to be very, very careful. And I think in the past, we used to say, we picked up a cancer, we did a good job. And we can't do that anymore. It's not about just picking up cancers. It's picking up the cancers that are going to be lethal to the patient. And that's going to be difficult to do. For example, with low-grade DCIS, everyone knows, should we be picking it up? Should we not be picking it up? Currently, we don't have enough information to say that we should only watch this by observation, that it's not an important disease. We know that if we follow it long enough in some patients, it can turn into invasive cancer. There are many trials going on right now trying to look at this kind of question, but I think we do pick up cancer a lot on mammography that probably is an overdiagnosis. That said, we don't have any good data on what the percentage of overdiagnosis is. And there have been some modeling data, and if you read sometimes, there was a paper that was published recently in the New England Journal that created a lot of brouhaha in the United States, but it was based on modeling data, and it was the Gilbert Welsh article. It basically said that the overdiagnosis rate was 30%. E torço muito, viu, Fração, para que você seja o próximo presidente da Sociedade Brasileira de Mastologia, porque se há um profissional do país que tem grandeza para isso, é você hoje, viu? Muito obrigado, viu, gente? Boa noite.